habilidades práticas que todo planejador financeiro precisa ter para conseguir transformar a vida das pessoas. E a primeira habilidade prática é a habilidade de comunicação. Se o planejador financeiro ele não se comunicar de forma eficiente, ele não vai conseguir passar a melhor mensagem possível para o seu cliente. Então, o papel do planejador financeiro é pegar os termos complexos que existem no mercado financeiro e traduzir esses termos complexos em termos simples e de fácil entendimento. Então, se ele não tiver uma comunicação clara e uma comunicação eficiente, ele não vai conseguir passar a melhor mensagem. Ele não vai conseguir traduzir o complexo no simples. E como a maior parte das pessoas hoje não possui educação financeira, a maior parte das pessoas não vai entender os termos complexos do mercado financeiro. Tem muitas pessoas que não sabem o que significa dividendos, não sabem o que significam proventos, não sabem o que significam diversos termos financeiros que são termos complexos. Então, cabe ao planejador transformar toda essa complexidade em algo simples e de fácil entendimento. E ele pode fazer isso simplesmente na forma de falar, trazendo exemplos do dia a dia, trazendo ilustrações, trazendo gráficos, com diversas ferramentas, ele vai conseguir passar essa mensagem da melhor forma possível para conseguir, através da melhor mensagem possível, fazer com que o seu cliente siga o planejamento financeiro e entenda o que ele vai estar fazendo diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Porque se o cliente não entender o porquê ele está fazendo, porque ele está seguindo aquele planejamento financeiro, vai chegar uma hora que a bolha vai estourar. E tudo aquilo que o cliente se esforçou para acumular, para conquistar, vai por água abaixo. Justamente porque o planejador financeiro não conseguiu fazer com que seu cliente engaje, com que seu cliente entenda o que era para ser feito. E ele não vai conseguir fazer isso se ele não tiver uma comunicação eficiente. Então, a comunicação, a oratória, ela é imprescindível como uma habilidade prática para um planejador financeiro. Ele precisa saber conversar, ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber traduzir termos complexos em termos simples. E depois que ele tem essa comunicação eficiente e passa a melhor mensagem possível para o seu cliente, a gente vai para a segunda habilidade prática. A segunda habilidade prática que todo planejador financeiro precisa ter é uma habilidade analítica. Ele precisa tomar decisões rápidas e eficientes de acordo com a volatilidade do mercado e de acordo com a volatilidade da vida financeira do seu cliente. O mercado, ele não é estático, o mercado é dinâmico, ele oscila a cada minuto, a cada segundo. A vida financeira do cliente também não é estática. A vida financeira do cliente passa por muitos altos e baixos. Então, o planejador financeiro ele precisa ter essa visão analítica. Ele precisa meio que estudar a vida financeira do cliente como se fosse um tabuleiro de xadrez e chegar à melhor jogada possível para que o cliente conquiste os seus objetivos financeiros, a sua independência financeira, que seria o checkmate financeiro. Quando o cliente começa ou atinge a sua liberdade financeira. Então, o planejador financeiro que não tem essa visão analítica, ele não consegue tomar decisões financeiras eficientes para o seu cliente. Ele precisa ter esse jogo de cintura para entender o que cabe e o que não cabe de forma personalizada e alinhada com os interesses particulares de cada cliente. Porque nenhum cliente vai ser igual ao outro. Porque cada pessoa tem sua individualidade, tem os seus objetivos, tem o seu perfil de risco, tem uma realidade financeira diferente. Então, essa visão analítica e essa tomada de decisão eficiente, individualizada para cada cliente, personalizada, é fundamental. É imprescindível que o planejador financeiro ele tenha essa visão analítica e consiga dar as melhores respostas no menor período de tempo possível. E depois que a gente passa por essa habilidade analítica, a gente vai para a última habilidade que o planejador financeiro precisa ter para agregar na vida financeira do seu cliente. E a última habilidade é uma habilidade de planejamento e organização financeira. Quando o cliente ele inicia o trabalho, a vida financeira dele, na cabeça do cliente, está uma bagunça, está de cabeça para baixo. Então, se o planejador financeiro ele não souber organizar muitas vezes a casa,
ele não tiver essa habilidade de organização, essa habilidade de planejamento, ele não vai conseguir montar um planejamento financeiro eficiente para o seu cliente. É muitas vezes aquele quarto que a gente tem na nossa casa que está desorganizado, né? Que a gente passa naquele quarto e pensa, poxa, esse quarto está desorganizado, depois eu arrumo. Mas quando a gente começa a organizar aquele quarto, a organizar a vida financeira do cliente, a gente começa a ter uma visão diferente. Aquela lei da atratividade, né? Se a gente tem um ambiente, se a gente tem uma vida financeira estável, organizada, planejada, a gente começa a atrair coisas positivas para a nossa vida financeira. Então, o planejador financeiro, ele precisa ter essa habilidade de planejamento e essa habilidade de organização. Ele vai pegar o orçamento do cliente, o quarto do cliente que está bagunçado, e ele vai organizar esse quarto. Ele vai categorizar todo o orçamento do cliente e vai planejar metas mensais para que o seu cliente siga essas metas mensais e continue o planejamento financeiro de acordo com tudo aquilo que ele projetou de conquista, atrelando aos objetivos, atrelando ao perfil de risco, atrelando à realidade financeira dentro do que é possível ser feito. Então, essa organização vai trazer uma visão muito mais clara para o cliente e essa visão muito mais clara vai fazer com que o cliente tome até mesmo decisões financeiras mais racionais ao invés de decisões financeiras emocionais. Por isso que a habilidade de organizar e a habilidade de planejar depois que organiza é fundamental para todo planejador financeiro.